Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Aqui quem vos fala é o irmão Jorge. Para quem não conhece, o objetivo deste canal é trazer esclarecimentos sobre como pertencer ao reino de Deus. Nesse estudo de hoje, veremos princípios básicos para que possamos entrar e viver no reino dos céus. Veremos que há isso que chamamos de princípios e valores éticos e morais e de virtudes, sendo associados à fé, formam a base do reino dos céus e que sem eles é comprometida a entrada no reino de Deus. Por isso, a grande importância da divulgação, da pregação dos valores do reino de Deus. O Senhor, no livro do profeta Isaías, no capítulo 65, no versículo 1, ele diz: "Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui." Mas também disse o Senhor Jesus Cristo: "Aí vem o príncipe, ou seja, o governante deste mundo, e ele nada tem." João capítulo 14, versículo 30. E mais, em Mateus capítulo 6, versículo 24, o Senhor diz: "Ninguém pode servir a dois senhores." E nesse estudo falaremos sobre um dos valores imprescindíveis do reino de Deus, a autodignidade moral. Isso porque, em minha opinião, não é a Bíblia, é a opinião do irmão Jorge, todos os demais valores vêm após esse. Novamente vos peço que se inscrevam no meu canal, ativem o sininho para serem notificados a cada nova postagem e repassem esses estudos para o maior número possível de pessoas. Me ajudem a divulgar a verdade sobre os valores do reino de Deus. A autodignidade moral refere-se àquilo que é certo ou errado, permitido ou proibido pelos próprios valores morais e éticos de cada pessoa. A autoviolação desses valores produz peso de consciência, cobrança da consciência, tristeza e ausência de paz. Em outras palavras, é quando alguém faz o que é reprovado pela própria consciência. Na carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 22, diz assim: "Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova." Como poderia tentar explicar isso? Eu não consegui colocar isso de maneira mais clara, mas é assim: ao imperar o objetivo, a meta desejada, toda pessoa tem um preço ou uma dignidade, um respeito por si mesmo. Pode-se dizer que a autodignidade é a fidelidade, a integridade diante dos seus próprios valores morais e éticos. É um valor incondicional, incomparável, cujo peso só a palavra respeito é que pode exprimir convenientemente o que é autodignidade. Quando uma coisa tem preço, pode-se pôr ao invés daquela coisa qualquer outra equivalente, mas é qualquer coisa mesmo. Ou seja, se uma pessoa tem preço, é necessário somente que se descubra o preço dela para que seja comprada. É o caso de se dizer não para determinada coisa, mas ao se aumentar a oferta ou se perceber o prejuízo, muda-se a palavra dada, o acordo feito, o não para sim ou o sim para não. Em outras palavras, essa pessoa tem um preço. Ela não tem moral. Assim, ela se torna indigna de respeito, porque ela disse sim, mas quando alguém aumentou uma oferta, a convenceu a dizer não. Ou quando ela percebeu o prejuízo, ela mudou o seu sim para não, ou mudou o seu não para sim. Como o Senhor Jesus Cristo diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 37, "Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno." Ou seja, é do maligno a falta de palavra, a falta de moral. É uma das características do governo deste mundo. A falta de palavra, a falta de moral, a falta de autodignidade. O resultado disso é um indivíduo, é uma pessoa sem moral, indigno de respeito. Em Salmos 15, versículo 4, diz assim: "Quem habitará no teu santo monte?" Dentre outras coisas, ele diz: "Aquele que jurando," ou seja, aquele que dando a sua palavra, mesmo com dano próprio, mesmo com dano seu, não volta atrás.
não muda. Esse habitará no santo monte do Senhor, na morada do Senhor. Por exemplo, se uma pessoa dá a sua palavra, ela faz um acordo, e após ter dado a própria palavra, ou fechado aquele acordo ou contrato, ela perceber que sofrerá prejuízo e não cumprir aquela palavra, essa pessoa é indigna de respeito. Ela não tem moral. Nesse caso, nessa pessoa não se acham os requisitos morais para que ela saia deste mundo para habitar no santo monte do Senhor. Essa pessoa não tem os requisitos morais para deixar de pertencer ao governo deste mundo para pertencer ao governo de Deus. É por isso que quando alguém se conduz de forma conscientemente errada, observem bem a palavra conscientemente, se diz que ela não tem moral para repreender outra pessoa. Seus conselhos, repreensão e censura não serão respeitados, porque não se vê moral naquela pessoa para isto. Mas quando uma coisa está acima de todo o preço e, portanto, ela não permite equivalente, então ela tem dignidade. Ela é digna de todo respeito. Ela tem moral para aconselhar, para guiar, para fazer críticas construtivas e também para repreender. É uma pessoa que ela mantém a palavra dada, ela cumpre com o acordo feito. Mesmo que alguém tente dobrar a oferta, ela não muda a palavra dela. Mesmo que ela perceba que vai sofrer algum prejuízo naquele acordo fechado, naquele acordo que já foi feito, ela mantém o acordo. Ela é uma pessoa que tem dignidade, ela não tem preço. É o caso do pecado. Qual a importância desse estudo? Qual é o meu objetivo? É que cada um tome consciência, principalmente quem é líder religioso, quem é pastor, quem é seminarista, quem é evangelista, tome essa consciência de que os novos convertidos têm que aprender valores morais, princípios éticos, virtudes, para que não fiquem presos a uma obediência que só funciona enquanto estiverem dentro da igreja. E um dos maiores sinais de respeito pode ser notado em um adversário, em um inimigo que admite não ter acusações justas contra aquela pessoa íntegra. Como diz em Tito, capítulo 2, versículo 8, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Porque quando é uma pessoa que gosta da gente, o testemunho dela a nosso favor tem um peso pequeno. Mas quando é alguém que não gosta da gente, quando é alguém que quer ver o nosso mal, e esse alguém abre a boca e diz, não gosto daquela pessoa, poxa, mas não tenho mal nenhum a dizer a respeito dessa, esse testemunho tem um peso muito maior. É como está escrito, para que o adversário se envergonhe, não tendo indignidade nenhuma a dizer a nosso respeito. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 15, diz, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Ou seja, fazendo o bem pela vossa boa conduta, pela conduta exemplar. Também em 1 Pedro, ainda no capítulo 2, versículo 12, diz, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Ou seja, para que, quando o Senhor sondar os corações para fazer juízo, não seja encontrado em teu interior alguma violação aos teus próprios valores morais. Na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 33, diz, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Por quê? Como eu disse anteriormente, aqueles que conscientemente
viola os seus princípios éticos. Aqueles que conscientemente, ou seja, Deus sabe quem está praticando aquele erro de forma consciente ou de forma inconsciente. Então, quando o Senhor sondar os corações, o Senhor vê a intenção daquele feito, se foi boa ou se foi má a intenção. Quando a intenção é boa, mesmo o feito sendo mal aos nossos olhos, Deus justifica, porque Deus viu que naquele feito errado havia boa intenção. Como o apóstolo Paulo antes era Saulo de Tarso, um extremista religioso que perseguia, torturava cristãos, fez muitos cristãos negarem ao Senhor, e o próprio Senhor viu nele boa intenção, mas a atitude era má. Por isso a importância de se pregar os valores do reino de Deus, os princípios, a ética cristã, as virtudes, para que não sejamos como um Saulo de Tarso, tendo atitudes ruins, mas porém com boa intenção. O Senhor quer é que cada um conheça os princípios do reino de Deus e compare com os princípios do governante deste mundo. O Senhor quer resgatar almas do governo deste mundo para o governo de Deus. Para isso é necessário que as pessoas conheçam esses princípios. Se cada um parar para observar quais são as características citadas na Bíblia Sagrada para entrar no reino de Deus, todas essas características são valores éticos, morais, princípios, virtudes. É o que conduz. De que é formado o reino de Deus. Até mesmo o maligno, sendo acusador das almas, respeita essa pessoa íntegra no seu caráter. Mesmo odiando essa pessoa, ele reconhece ela como digna de respeito. Veja no caso, os homens que foram expulsados em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E o demônio disse: conhecemos a Jesus e bem sabemos quem é Paulo, e vocês quem são. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que respeita a Jesus, respeita a Paulo, mas não respeita a eles. Aqueles que estavam tentando expulsá-los porque eles não tinham autoridade. Em outras palavras, a autodignidade é aquilo que está acima de todo o preço e que não permite equivalentes. A autodignidade é a qualidade cujo proceder exemplar lhe traz respeito, honra, que procede com decência, com honestidade. A autodignidade é a integridade, a lealdade aos seus princípios e valores éticos e morais. É uma conquista que se alcança quando o corpo e a alma se conciliam, quando a pessoa é íntegra em seus princípios éticos e morais. É um valor que não pode ser negociado ou trocado ou barganhado por qualquer outra coisa. A autodignidade tem como finalidade o próprio respeito, a própria honra, e não algum bem material ou financeiro ou fruto de vaidade. Nesse sentido, ser digno é tratar a todos da mesma forma com que você gostaria de ser tratado. Como disse o Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 7, versículo 12, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. O que é que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui? Nesse texto, aliás, como tantos outros textos, o Senhor mostra o que? Ele está cumprindo o que o próprio Deus diz através do profeta Isaías, quando Isaías profetizou a vinda do Senhor Jesus Cristo, que, dentre tantas outras coisas, o Senhor disse que Jesus Cristo estabeleceria o direito. E esse aqui é um dos exemplos desse cumprimento. Jesus Cristo está aqui estabelecendo o direito. Não é somente você que merece o respeito, o outro também merece o respeito. Então, para que haja respeito coletivo, é necessário que haja reciprocidade. Aliás, uma reciprocidade antecipada. Cada um se antecipe em tratar o outro com o mesmo respeito com que quer ser tratado. Por exemplo, eu tenho a minha opção religiosa, o irmão Jorge tem como opção religiosa o cristianismo. Então, qual é o princípio, qual é a ética cristã? Que eu respeite a opção religiosa dos outros. Isso é uma ética, isso é um princípio. Eu não posso, só porque aquela religião não é a favor do cristianismo ou não é cristianismo, isso não me dá o direito de desrespeitá-la. Quem estabeleceu esse direito foi o Senhor, cumprindo a profecia do profeta Isaías. E ele diz:
Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ter autodignidade é ser respeitoso e não subestimar, enganar ou realizar qualquer tipo de mal a alguém. A autodignidade é também uma qualidade moral que inspira respeito e consciência de si mesmo. É como o apóstolo Paulo disse: em nada me arrue a consciência. Naquele grande dia, a minha consciência estará a meu favor. A autodignidade é o amor próprio, o brio. Agora, quando esse amor próprio se torna exagerado, esse sentimento é transformado em orgulho, em soberba. Já não pertence mais ao reino de Deus. Já é pertencente ao governo deste mundo. O orgulho, a soberba, faz parte do governo deste mundo. O Senhor quer que nós tenhamos o amor próprio, mas temos que vigiar isto. É a mesma coisa da ambição. O Senhor quer que nós tenhamos ambição, porém, quando ela é desenfreada, quando você não vigia, quando você perde o domínio sobre ela, ela se torna ganância. Aí já passa a ser característica do governo deste mundo. A autodignidade é um valor de que se reveste tudo aquilo que não tem preço, ou seja, que não é possível de ser substituído por um ou outro equivalente. Assim, a dignidade é uma qualidade que pertence aos seres humanos. Ela é inerente aos seres humanos enquanto entes morais e éticos. A autodignidade é totalmente inseparável da autonomia para o exercício da razão prática. Nenhum animal foi revestido dessa autonomia. Os seres humanos, Deus revestiu dessa autodignidade. Vejam como é complicado para mim conseguir achar um outro vocabulário para explicar isso mais claro para vocês. Mas tentem meditar nisso. Vou tentar explicar assim. Autonomia significa auto, que é igual a si mesmo, e nomia, que é igual a lei. Ou seja, Deus, ao fazer o ser humano, o fez à sua imagem e semelhança. Significa que Deus deu ao homem as suas próprias características: alma, espírito, raciocínio, liberdade, autodignidade, consciência, poder para trazer à existência coisas que não existem e etc. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 2, versículo 9: do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 3, 22: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Romanos capítulo 2, 15 diz: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Hebreus 8, versículos 10 e 11 diz: na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Meus queridos, significa dizer que o ser humano que Deus criou tem a capacidade de ter em si mesmo a lei da razão que inspira respeito, que Deus deu ao ser humano essa autonomia, a capacidade de ter em si mesmo a lei de Deus. Quando Deus disse a Noé que iria destruir a terra, Deus falou que o homem sabe o que agrada. Como assim o homem sabe se não existia leis? Não existiam mandamentos. A consciência. Meus queridos, a consciência é um atributo do ser espiritual em cada indivíduo que percebe tudo de dentro e de fora da pessoa. Ela é o olho da pessoa. Ela se produz no contraste entre o espírito e a matéria. Assim, toda pessoa adulta e mentalmente sadia tem a consciência do bem e do mal, e a consciência lhe serve de legislador das leis autônomas e universais que estão no subconsciente de cada ser humano. Eu me lembro de uma certa vez que estávamos eu e minha esposa pregando e eu falando sobre isso, e aí isso na rua. Aí foi passando uma criancinha,
Aí eu chamei e perguntei assim: ô meu filho, você me conhece? Ele disse não. Você já me viu alguma vez? Ele disse não. Eu posso lhe perguntar uma coisa? Ele disse: pode, tio. Ele devia ter uns 5 ou 7 anos, não me lembro bem. Eu perguntei assim pra ele: palavrões é coisa de Deus? Ele disse, imediatamente ele respondeu não. Eu disse não, com certeza? Ele disse não, tio. Você tem certeza? Ele disse tenho. Eu perguntei assim pra ele, quem lhe disse? Ele meneou assim a cabeça e disse ninguém. Ele disse, foi sua mãe que falou, não foi não? Ele disse não. Então foi seu pai? Ele disse não. Então como é que você sabe? Ele, não sei. Por quê? Isso é a pergunta que eu fiz para essa criança, é porque eu estava tentando explicar isso para as pessoas para as quais eu estava pregando o evangelho na rua. Que o ser humano chega a uma determinada idade em que ele passa a adquirir a consciência do bem e do mal. E não existe uma idade certa para isso. É como se, digamos que aquela criança chegou um momento em que ela provou do fruto do conhecimento do bem e do mal. Só que todos nós escolhemos praticar o mal. Só que dali por diante, conscientes de que aquilo é mal. Então a inocência morreu, porque ele passou a adquirir a consciência do bem e do mal. Quando eu digo leis autônomas e universais, eu me refiro às leis que estão na consciência de todos os seres humanos, independentemente de sua crença, de sua nacionalidade, de sua cultura. Por exemplo, todos, em qualquer canto do mundo, independentemente de suas leis, de praticarem o certo ou não, eles têm como reprovável atitudes como roubo, assassinato, estupro, falsidades, injustiça e etc. A diferença entre matar e cometer assassinato não são as mesmas coisas. Eu estou me referindo aqui a assassinato. Não estou me referindo simplesmente a matar. Porque muitas vezes a pessoa mata, mas não está cometendo um assassinato. Ela não é um assassino. Às vezes a pessoa matou em defesa de terceiros ou em legítima defesa. Ela não é um assassino. Agora, quando ela mata para roubar, quando ela mata por perversidade, quando ela mata por crueldade, aí se vê um assassino. Ainda que as pessoas pratiquem ou não, tem como errado, está na consciência de cada pessoa, de cada ser humano. São leis universais na consciência de cada ser humano mentalmente sadio. Em Gênesis, capítulo 3, do versículo 8 ao 10, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O que é isso? A ação da consciência. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A ação da consciência novamente. Aí o Senhor pergunta para ele, Deus estivesse perguntando para Adão: quem te falou? Como é que você soube? Como é que você descobriu que você estava nu? É a mesma pergunta que eu fiz para aquela criança: como é que você sabe que palavrão não é de Deus? Porque ao provar do fruto do conhecimento do bem e do mal, a inocência some. É como o apóstolo Paulo disse: na malícia sim, sede meninos, mas na justiça sede adultos. Nós temos que ser meninos na malícia. Como o Senhor Jesus Cristo disse, quem não for como uma dessas criancinhas não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, quem não for puro na malícia, como as criancinhas. É por esse motivo que não se deve expor a consciência a pensamentos inconvenientes, porque com certeza irá contaminá-la. O que é contaminar a consciência? É quando a pessoa começa a dizer para si mesma que aquilo não é errado, que aquilo não tem nada demais. Ela tenta se convencer que aquilo não tem nada demais, ou então para justificar diz assim: ó, atire a primeira pedra que nunca fez isso. Quem é que pode me julgar? É uma forma da pessoa lutar contra a própria consciência e começar a achar que aquilo é correto. Como nós vimos hoje, tanta banalização no meio evangélico. Isso é o mesmo que você pegar uma pedra preciosa, no caso a consciência, e mergulhá-la na lama ou em qualquer espécie de coisa danosa aos valores e princípios éticos e morais.
Quando você retirar essa pedra, ela estará suja, contaminada. Em Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, à medida em que a consciência se contamina, a própria dignidade vai sendo deixada de lado, desprezada, gerando a morte da alma, aquilo que há de mais nobre no ser humano, a alma. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 7, diz: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, puseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Observe, no princípio, o fato deles estarem nus, só existiam eles dois. E mesmo assim, a consciência levou ambos a se vestirem. Nós vemos a banalização da sensualidade, da vulgaridade, a ponto de as pessoas hoje não se envergonharem exibindo as suas partes íntimas. Lá no início, em Gênesis 2 somente, a consciência deles levou a se cobrirem. A banalização, ou seja, o fato de hoje alguém pegar a própria consciência e mergulhá-la nesse modernismo de vulgaridade, isso eu me refiro aos cristãos. Nesse modernismo de vulgaridade, está contaminando esta consciência a tal ponto de um cristão querer se conduzir de maneira igual aos não cristãos, porque estão deixando contaminar a própria consciência, porque não estão aceitando ser diferentes. Então estão mergulhando a própria consciência nisso que é normal. Gente, nem tudo que é normal é correto. Uma coisa passa a ser normal só porque é praticada com grande frequência por uma grande maioria, mas não porque seja correto. Em Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6, diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Sabe o que isso quer dizer? Observem bem. No princípio, Adão e Eva se envergonharam por estarem nus. A consciência foi sendo cada vez mais adaptada ao que era ruim, a ponto de os descendentes de Adão e Eva se tornarem maus de tal maneira a fazer Deus se arrepender de ter feito o ser humano. E quando diz isso lhe pesou no coração, ou seja, o remorso, o arrependimento por ter feito o ser humano. Vocês conseguem imaginar a mãe olhando para você e dizendo assim: eu me arrependo de ter parido você? Isso é pesar no coração dela, é o arrependimento que Deus sentiu por ter feito o ser humano. Isso lhe pesou no coração. Deus sentiu esse remorso, essa tristeza em ter feito o ser humano. Porque o ser humano, a consciência do ser humano diz ao ser humano qual é o ser. Mas pela banalização, ele pratica o errado. Porque ele mergulhou a sua própria consciência na lama e contaminou a sua própria consciência. Por isso que não se deve expor a consciência a pensamentos, a meios, a condutas impuras, para não contaminá-la. Em Gênesis capítulo 6, versículo 3, diz assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ou seja, onde foi que ele passou a ser carnal? Quando morreu a inocência, só ficou a carne. Na alma está aquilo que alimenta o que existe de mais nobre no ser humano. A sua luz interior, a sua capacidade de prosperar, a fé, o conhecimento e a prática da religiosidade. Quanto mais compaixão, mais alma, maior será a capacidade de domínio sobre os demais sentimentos e necessidades,
o humano triunfa sobre o animal. Quanto menos compaixão, menos alma, menor será a capacidade de domínio sobre os seus próprios sentimentos e necessidades. O animal triunfa sobre o humano. Quando se descarta a própria dignidade, quando se abre mão da própria dignidade, muitos outros valores morais e éticos se perdem também. Como consequência, tudo lhe será permitido. Quanto mais se abrir mão da própria dignidade, maior será a libertinagem e a imoralidade. E quando se abre mão totalmente, quando se descarta totalmente a própria dignidade, tudo lhe será permitido. Quando se abre mão da própria dignidade, tudo que for imoral, ilegal, lhe será permitido. E absolutamente nada lhe será proibido ou vergonhoso. Os princípios do governante deste mundo estarão totalmente nessa pessoa. Não havendo autodignidade, a pessoa se torna uma criatura sem alma, indiferente. É como se fosse uma casca totalmente vazia em seu interior, uma pessoa apática e indiferente com a vida, sem afeição natural, sem compaixão, que de nada se arrepende. Sem qualquer espécie de vergonha ou arrependimento, pratica-se coisas sem valor, inconvenientes, constrangedoras, criminosas e ainda gloriando-se as divulgam. Eu me lembro que uma certa vez uma irmã em Cristo me perguntou sobre uma tatuagem. Ela queria fazer uma tatuagem. Pô, irmão Jorge, o que o senhor acha? A Bíblia fala alguma coisa sobre tatuagem? Aí a resposta que eu dei para ela foi: qual é o valor disso? Ah, mas é pequenininha, é baratinha. Eu disse: não estou falando valor financeiro. Eu estou falando qual é o valor moral para você como uma mulher cristã. Veja que a Bíblia fala de coisas sem valor, para a gente não se conduzir como as pessoas do mundo, praticando coisas sem valor. Ele está falando de valor financeiro, valor monetário, valor material. Não, ele está falando de valor ético, valor moral. Você é uma cristã. Por que você quer botar uma tatuagem? Ela: eu não sei. Eu disse: não, você sabe. Talvez você não saiba explicar. Se você parar para pensar bem, por que você quer colocar uma tatuagem? No meio em que você anda, no seu local de trabalho, colega de faculdade. Ela fez: todo mundo tem tatuagem. Eu digo: exatamente. Você não quer colocar uma tatuagem porque é necessário, por necessidade. É só porque você quer fazer parte do meio. É só por isso. Você está esquecendo da ética cristã. Então, o Senhor Jesus Cristo manda escolher ou o governo deste mundo ou o governo de Deus. O governo deste mundo é o governo onde não existe ética. Onde, se existe ética, você viola todas. Porque a única ética do governo deste mundo é o eu. Você tem que satisfazer o seu eu. A ética do reino de Deus é o contrário, é o oposto. Tem que negar a si mesmo para conseguir, para que a ética, para que os princípios morais, para que os valores, as virtudes do reino de Deus estejam no teu caráter. Ela diz: já entendi, irmão Jorge. E porque eu fico triste em ver as pessoas largarem um mundo de pecado, um mundo sem valores, sem princípios, sem virtudes, e também chegam na igreja e não vem, ninguém falou sobre essas coisas. Então elas ficam lá obedecendo, mas sem aprender nada disso. Mas voltemos aqui. Dessa forma, com esse comportamento, quando a pessoa abre mão da própria dignidade, ela deixa de ser a imagem e semelhança de Deus e torna-se uma pessoa desalmada, sem as devidas características humanas. Observe como é que está o crime hoje. As pessoas estão matando de graça, porque um idoso no trânsito botou a mão no carro de uma pessoa, o motorista já saiu, deu uma voadora no idoso. As pessoas estão se esfaqueando por bobagem, estão matando umas às outras por bobagem. Ou seja, o animal triunfou sobre o humano por causa da ausência ou carência de determinados valores. Porque saindo os valores morais, só vão ficar os materiais. E aí o animal triunfa sobre o humano. A imoralidade faz com que a moral, faz com que a moralidade seja motivo de vergonha. Muitas pessoas que não gostam de beber fingem que gostam. Pessoas que não estão embriagadas fingem que estão embriagadas. Pessoas que não xingavam passam a xingar. Pessoas que não diziam palavrões e às vezes nem gostam de palavrões, dizem palavrões por causa da banalização do que é imoral ou
amoral. Porque o que é imoral ou amoral hoje é mais valorizado, é o mais praticado. Então as pessoas têm vergonha da sua moral. As pessoas não se sentem bem em terem princípios éticos. Estão deixando que os fundamentos do governo deste mundo lhe transformem. Aí entram no cristianismo, mas não querem os valores que são a base do reino de Deus. Antes, estão na igreja, mas carregam ainda consigo princípios do governante daqui. E se contaminam cada vez mais com as coisas daqui. Quantas vezes a pessoa adultera só para poder dizer que adulterou? Pratica a promiscuidade só para poder contar. Às vezes a própria pessoa filma e distribui aquelas imagens de graça. Mata uma pessoa e filma para ser temida. Nós estamos vendo como está crescendo absurdamente, descontroladamente a violência contra a mulher, o feminicídio, a pedofilia. Isto é, o animal triunfando sobre o humano. Mas não começou de vez, foi aos poucos. Foi um pouco de desvalor aqui, um pouco de amoralidade ali, um pouco de coisa sem valor acolá, até vir e se acumulando. Não é como alguém que pega um balde de lama e joga no lençol branco. Não, é como uma poeirinha que pousa no lençol branco, ninguém percebe. Vem outra poeirinha e pousa no lençol branco, ninguém percebe. Pensa que não, aquele lençol branco já está encardido e de tanto olhar para ele, ninguém percebe que ele está encardido. É assim, um pouco de coisa sem valor aqui, um pouco de amoralidade ali. Depois vem um pouco de imoralidade acolá, mas ninguém vai percebendo, porque está todo mundo olhando tanto para aquilo que nem percebe que não existe mais aquele branco alvo do lençol. Já está encardido e a pessoa não percebe. Porque se fosse uma coisa que viesse de vez, tá, o Brasil está em paz, de repente os homens começam a matar as mulheres, todo mundo perceberia. Mas as pessoas só percebem isso hoje porque foi um pouco de coisa sem valor na infância, deixando a criança crescer à vontade. Aquele menino não aceita ser contrariado, aquela menina não aceita ser contrariada. Tudo que pede papai e mamãe dá. A criança é desobediente, é teimosa, mas tudo que o papai pede dá. Ela vai crescer e vai se tornar uma criatura sem valor. Veja que absurdo, nós chegamos, criança de 10 anos na escola batendo na colega. Um menino de 10 anos, uma criança de 10 anos batendo na coleguinha porque a coleguinha não quis dar um beijo nele. A violência contra a mulher chegando na infância. Ou seja, o animal triunfando sobre o humano. Assim, deixam de ser a imagem e semelhança de Deus, tornando-se pessoas desalmadas. Na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 12, diz: porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 4 diz: por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Como é que eu posso tentar explicar isso? Deus do barro fez o homem, soprou sobre ele o espírito de vida e o fez alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus fez o ser humano, o homem, alma vivente. Primeiro ponto, Deus também tem alma. Como assim, irmão Jorge? Deus tem alma? Tem. Em Provérbios capítulo 6, versículo 16 diz: 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina. Mais uma característica de Deus no ser humano, alma. Aliás, a primeira característica de Deus no ser humano, alma. Gênesis capítulo 2, 17 diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Assim como é impossível haver cristianismo sem a compaixão, ou seja, sem a preocupação com o outro e a afetividade, é também impossível haver cristianismo em uma pessoa vazia de dignidade moral, pois ambas são atributos da alma. Tanto a compaixão como a autodignidade moral são atributos da alma. Porque não há como alguém vazio de autodignidade ser íntegro a valores cristãos como cumprir a própria palavra, tratar
os outros como quer ser tratado, ser honesto e justo sempre, abrir mão de si mesmo em prol do outro, sofrer e jamais causar dano, cumprir fielmente o pacto feito com o Senhor ou o juramento conjugal, ou abrir mão de seus próprios planos e projetos por causa do Senhor e etc. Isso porque, para uma pessoa assim, vazia de autodignidade, toda e qualquer coisa pode e será substituída por outra equivalente. Por exemplo, o que é que leva muitas pessoas a saírem da igreja do Senhor? Dentre tantos, é quando a pessoa já conquistou o que queria. O outro é quando a pessoa não conquistou o que queria. Aquela situação, já comi, já bebi, o que eu estou fazendo aqui? Já conquistou o que queria. E a outra, de tanto esperar e não conseguir concretizar, vai embora também. Por quê? Porque ela não foi ali com o sentido de buscar ao Senhor, mas sim de buscar alguma coisa. Uma pessoa assim, sem autodignidade, toda e qualquer coisa pode e será substituída por outra equivalente. Ela é fiel somente aos fins. Ou seja, para alguém assim, o que importa é alcançar seus objetivos independentemente de ética, princípios, valores morais ou dignidade. São pessoas que pensam assim: dignidade nunca pagou minhas contas, nunca botou comida na minha mesa. Infelizmente. Em outras palavras, essa pessoa não tem respeito próprio e consegue viver muito bem com isso desde que atinja seus objetivos. Ela não tem tristeza interior, até porque não tem mais a alma. Ela está morta, ela já morreu. O problema para toda a sociedade, dentro e fora da igreja, é quando pessoas que, sendo infiéis aos seus princípios éticos e morais, ao invés de se arrependerem, abandonam a autodignidade, abrindo mão do respeito próprio. Isso é um problema grande para a sociedade dentro e fora da igreja. Eles são um perigo em ambas as sociedades. Por quê? Porque se trata de indivíduos cujo fim é a obtenção de coisas ou vanglória ou vaidade. Sobre essas pessoas, mesmo dentro da igreja, o animal já triunfou sobre o humano. A alma está morta, independentemente de estarem na igreja ou não. Foi por isso que disse o Senhor Jesus Cristo em Marcos capítulo 8, versículo 36, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Como consequência disso, estamos vivendo em uma geração na qual pessoas desalmadas, ou seja, indivíduos desafeiçoados, sem compaixão, praticam injustiça, são infiéis à própria palavra, aos acordos e contratos, praticam dolo, engano, furto, roubo, fraude, estupros, agressão física, sequestro, tráfico, uso de entorpecentes, assassinato, esquartejamento e demais coisas semelhantes a essas que vimos em nosso cotidiano. E tudo isso sem remorso. E não para por aí, vai piorar. Digo isso porque, se esses de hoje que receberam valores morais abriram mão deles, como serão então seus filhos e demais gerações que nem saberão o que são esses valores? Podem ser ainda pior do que seus pais. Por quê? Gerações posteriores tendem a ser piores que as anteriores. Toda essa explicação é para podermos entender a qualidade de alguns crentes e de alguns cidadãos com os quais nos deparamos cotidianamente. Dentro e fora da igreja, vimos pessoas aparentemente felizes, mas que vivem em constantes conflitos e sofrimentos internos devido à cobrança da própria consciência, proveniente da infidelidade aos seus próprios princípios e valores éticos e morais. São pessoas que, tendo ciência do bem e do mal, tendo a sua integridade posta à prova, violaram seus princípios éticos, praticando coisas que por eles mesmos são reprovadas. Em Romanos capítulo 14, versículo 22, diz assim: a fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. E nós vemos hoje uma sociedade cheia de pessoas reprovando a si mesmas, porque sabem que o que fazem é reprovável, sabem que o adultério que cometem é reprovável, sabem que o furto que cometem é reprovável, sabem que a injustiça que cometem é reprovável, mas praticam. Por isso são infelizes no seu interior. Por fora são alegres e fazem os outros sorrir, mas não conseguem fazer sorrir a si mesmo. Porém, Deus se agrada daquele que confessa e deixa, como diz em Provérbios capítulo 28, versículo
versículo 13. Por quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. É por esse motivo que o Senhor Jesus Cristo mandou ir pregar o Evangelho, ensinando a guardar tudo o que Ele nos ensinou. Ele não disse, ide e pregai, Deus tem um plano para a tua vida. Ele disse, ide pregar o Evangelho, ensinando a guardar tudo que eu vos ensinei. É abrir os olhos das pessoas para que elas entendam os princípios do governante deste mundo e os princípios do governo de Deus. E cada um escolher, porque não pode agradar aos dois. Não pode ficar com os dois, com os princípios dos dois governos. Tem que abandonar para que todos tenham conhecimento daquilo que é a base do reino de Deus, que é oposta à base do governante deste mundo aqui. Busquem conhecer nas Santas Escrituras tais valores, pois são o princípio, a base do reino dos céus, para que por meio deles vos sobrevenha o senso moral, que é o nosso próximo tema, senso moral. Que Deus abençoe a todos e vos guie, vos guarde nessa jornada. Fiquem todos na santíssima e gloriosíssima paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.